Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. Hoje eu quero falar sobre uma mulher que impactou a vida de Jesus, que impactou a história e que pode nessa noite impactar a nossa vida mais uma vez, ao meditarmos na palavra de Deus, que essa mulher foi uma mulher tremenda, uma mulher poderosa, uma mulher que deixou o Espírito governar a vida dela. Eu quero meditar sobre isso hoje à noite, sobre o governo do Espírito. Quando o Espírito governa uma pessoa, quando o Espírito tem o poder de influenciar uma pessoa, mudar uma história, quando o Espírito tem lugar na vida dessa pessoa, como essa pessoa é transformada, como nós podemos ser transformados quando o Espírito nos governa, irmãos. Hoje a gente tem tantos sentimentos, sempre teve, mas especialmente agora neste período, né, onde tantas coisas têm mudado, emoções, mas sobretudo o Espírito é a base da vida de alguém, e quando o Espírito governa, a pessoa prospera. Quando o Espírito governa, as coisas acontecem, porque o Espírito do homem conecta com o Espírito de Deus, e esse Espírito está sempre sendo fortalecido, e ele então vai ajudando essa pessoa a tomar decisões, mas não é fácil. De fato, você e eu somos governados pelo Espírito, isso é um processo, nós decidimos isso, talvez hoje à noite nessa mensagem, na nossa oração final, mas é um processo na vida da gente, que a cada dia a gente vai ter que lutar contra a nossa alma, para que o Espírito tenha lugar e possamos tomar decisões, escolhas, a nossa vida seja então levada pelo Espírito. É muito legal a gente andar no Espírito, mas o segredo bíblico é permanecer no Espírito, não é verdade? Um movimento, um mover de Deus pode nos conectar ao Espírito. Um louvor como esse nos conecta ao Espírito. Mas o desafio do cristão diário é manter-se no Espírito, que a vida dele seja uma vida no Espírito. Não é verdade? Que a gente possa ter isso no nosso coração. Essa mulher vai mostrar para nós algumas coisas, e a gente vai poder perceber 3 lições aqui fundamentais para a gente se manter no Espírito. E assim a vida da gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai alcançando a maturidade espiritual. Maturidade espiritual não se alcança num congresso, com uma conferência, numa vigília. Claro que isso são questões que nos ajudam muito, mas a maturidade espiritual, querido e querida, ela vai ser alcançada no decorrer da vida, na busca, na maturidade, quanto você vence os desafios, as provas da fé. A Bíblia fala, né, que elas são mais resistentes que o ouro que é provado no fogo. A fé da gente está sendo provada não porque Deus quer ver o que a gente vai fazer. Deus já sabe a resposta de todas as nossas provas, mas a prova da nossa fé é para o nosso autocrescimento, nossa própria visão de vida e para a nossa maturidade, o desenvolvimento da nossa visão e comportamento. Não é verdade? Então, irmãos, ande no Espírito, deixe o Espírito governar a sua vida, governar as suas escolhas, e não ande segundo o curso desse mundo, mas que andemos segundo a vontade de Deus, que ela com certeza é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós te louvamos por esta palavra que está aqui. São poucos versículos, mas como o Senhor tem falado ao meu coração com esses textos, eu te peço que o teu Espírito flua nesta noite, quando estivermos agora lendo e aprendendo desta palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos seus pés. Olha que lindo. E esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que impelisse o demônio que estava sobre a sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, algumas versões vai dizer, por causa desta resposta,
pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Glória a Deus. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixou. Glória a Deus. Uma história de fé, uma história de libertação, uma história de um posicionamento. E eu vejo algumas lições nesse texto, eu quero compartilhar conosco hoje à noite. Primeiro, de onde vem a nossa maior força? É uma pergunta para que a gente possa pensar, não precisamos responder, não vamos entrar em debate, mas vamos conversar conosco mesmo. De onde vem a nossa maior força? Porque, irmãos, essa mulher estava vivendo uma luta, uma guerra, e uma guerra que tocava o coração dela, uma guerra que tocava as emoções, tocava os sentimentos. A filha dela estava possessa de um espírito imundo. É muito ruim para um pai e para uma mãe estar possesso de um espírito imundo, mas acho que pior para um pai e para uma mãe é ver um filho possesso de um espírito imundo. E quem é pai e mãe pode imaginar a dor desta mulher querendo ver a libertação da sua filha. E a região de Tiro e Sidom não fica em Israel. E nós precisamos entender uma coisa teológica nesse texto para a gente conseguir entender as revelações. O Senhor Jesus sai do território de Israel e vai para o território de Tiro e Sidom. Quando ele chega em Tiro e Sidom, ele está ali, e os judeus eram considerados filhos de Deus, porque eram judeus, era da terra de Israel. E aqueles que não pertenciam a Israel, o povo de Tiro e Sidom, eram chamados de cachorrinhos, porque eles não eram filhos. Nós sabemos que hoje o evangelho de Jesus não é só para os judeus, é para os judeus e principalmente para nós, gentios, que em Cristo Jesus somos salvos pelo evangelho, amém? Mas nesse contexto ainda não havia uma nova aliança, Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado, o sangue de Jesus não tinha sido derramado. Então havia um contexto aqui que o povo de Israel era filho e o povo fora de Israel era cachorrinho. Mas essa mulher, no meio de tudo isso, ela vê que Jesus entra na terra dela e entra numa casa. Parênteses, a casa não era dela, fecha parênteses. Essa mulher olha para toda a situação, entra nesta casa que não era dela, porque ouve que Jesus está ali. Ela consegue vencer pela fé algo tão poderoso que era a intimidação, a passividade. Ela não olhou a circunstância e viu a circunstância, ela falou, eu vou enfrentar e eu vou vencer. E eu vejo nesta mulher que a força dela vinha do espírito dela. Porque, irmãos, com certeza a alma dela estava arrasada. Com certeza a mente dela estava totalmente vulnerável a total tipo de pensamento. Onde eu estou, de onde ele vem, o que eu estou fazendo aqui. Mas nesse momento, essa mulher reage no espírito. E a pergunta nessa primeira lição, Deus tem falado muito comigo e quero compartilhar com você. Da onde vem a sua maior força? Nós sabemos que nós temos que ter a nossa força emocional, chamado hoje até da inteligência emocional. Nós temos que ter uma mente transformada. A Bíblia mesmo fala, se a gente quer viver a vontade de Deus, a gente tem que ter a mente transformada. Mas eu vejo que esta mulher estava vivendo um momento que a mente dela e a vida dela emocional estava totalmente comprometida. Ela precisou tomar uma decisão pelo Espírito. E a Bíblia fala que o Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque ele está conectado com o Espírito de Deus. E nós precisamos entender que o governo da nossa vida, ele não pode ser um governo emocional. Nosso governo da nossa vida precisa ser um governo espiritual. Porque chega um momento da nossa vida, irmãos, quando a alma está bem, governar a nossa vida pela alma é muito bem, muito fácil. A alma está bem, está tudo bem, a vida está uma beleza, está tudo fluindo, as contas estão pagas, os problemas estão resolvidos, tem tudo para na nossa vida está favorecendo. Então a gente governa pela alma e os resultados vão ser ótimos. Mas a maioria dos momentos da nossa vida existem algumas coisas que estão pendentes emocionalmente falando. Existem situações difíceis, situações complicadas, situações vulneráveis que todos nós enfrentamos. E aí eu vejo que esta mulher, ela permite ser governada pelo Espírito. E o Espírito que eu estou falando, é claro que tem o Espírito Santo, mas é o Espírito do homem interior, é o Espírito dela que decide agir pela fé e se apoiar na palavra de Deus.
A Bíblia fala em Provérbios 3,5 que nós não podemos nos apoiar no próprio entendimento. Ou seja, ter entendimento é tremendo, mas não pode ser nosso apoio. O nosso apoio tem que ser o Espírito, tem que ser a palavra de Deus. A nossa maior força precisa ser espiritual. A gente precisa de uma força emocional, precisa de uma mente transformada, uma mente cativa à palavra de Deus, mas a nossa maior força é espiritual. Essa mulher, quando toma essa decisão que lemos, eu vejo aqui que ela toma um posicionamento em Deus a respeito da vida da filha dela. Todo posicionamento que é tomado em Deus, irmãos, ele é transformador para a nossa história. Grave isso, todo posicionamento que é tomado em Deus, ele é transformador para a nossa história. E uma vez que você decide tomar um posicionamento em Deus, os resultados daquilo vão sendo gerados na nossa vida, e a nossa vida começa a viver uma nova fase de frutos a partir daquela decisão. Esta mulher toma uma decisão, eu vejo que espiritual. E quando ela toma uma decisão espiritual, eu sei, irmãos, que a decisão emocional, ela pode ter vários resultados, ela pode desencadear várias coisas, mas a decisão espiritual também. Mas qual é a diferença da emocional e da espiritual? Que dificilmente, quando você toma uma decisão espiritual, dá errado. Mas facilmente, quando a gente toma uma decisão emocional, dá certo. Porque o ímpeto da emoção nos faz precipitar, nos faz errar a medida. Quando nós estamos no Espírito, a gente consegue ser mais ponderado, mais equilibrado, mais sábio, a gente consegue agir com mais cautela. As emoções nos produzem resultado, mas ela faz a gente correr muitos riscos. Eu vejo que essa mulher toma uma decisão totalmente tremenda. Os riscos eram baixos, a convicção era alta, que Deus iria fazer alguma coisa pela vida dela. Diga comigo, eu preciso entender de onde vem a minha maior força. Quando Deus olhou para alguns homens, fazendo alguns paralelos na palavra, Deus olhou para Moisés e chamou Moisés. E falou para Moisés, o que você tem na mão? Quando Deus olhou para Gideão, falou para ele, vai nessa tua força. E ambos os homens, quando olham para dentro de si, não acreditam no chamado de Deus. E não acreditavam que tinha tal força para poder enfrentar os desafios e fazer o que Deus tinha mandado. Então, por que Deus escolhe homens como Moisés e Gideão, pastor? Porque Deus, irmãos, não está olhando para o momento, Deus está olhando para a história, Deus está olhando para o interior da pessoa. E Deus olhava em Moisés e olhava em Gideão uma vitória espiritual, uma força espiritual. Agora você fala para mim, como que estava a condição emocional de Moisés? Como que estava a condição emocional de Gideão? Gideão estava totalmente exausto, malhando trigo no lagar, trabalhando, talvez cansado de uma atividade. Deus olha para ele e fala, tem uma obra contigo. Você vai ser um instrumento para lutar contra os midianitas. Você mesmo. Senhor, mas é você mesmo. Mas Senhor, mas isso aqui, não. Eu vou te dar força. Eu vou te fortalecer. Mas Senhor, é você mesmo. Eu tenho uma obra na tua vida. Senhor, mas Ele fala assim, a tua força. Gideão, vai na tua força. Agora já pensou Gideão no meio de tudo aquilo pensando na minha força, tão fraco que eu estou? Porque Deus, quando olha para nós, irmãos, Ele não nos vê como fraco, Ele nos vê como forte. Sabe por quê? Porque Ele sabe que deixou dentro de nós o Espírito. E esse Espírito que está em cada um de nós se conecta com o Espírito dEle. Então quando Ele olha para mim e diz, Paulo, você é forte. Eu, como Paulo, sei que eu sou fraco, mas para o Senhor eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor sabe que quando o Espírito Santo derrama sobre o meu espírito a força, eu supero os desafios nele e por causa dele. Então nós temos que entender, irmãos, essa noite, que a nossa maior força precisa ser espiritual. E mesmo quando as nossas condições são vulneráveis, ou a gente pensa em alguns aspectos na vida, que estamos encerrando um ciclo. Sabe aquela história? Parece que está encerrando um ciclo. Parece que a gente está apagando a luz e a coisa está acabando, um ciclo na nossa vida está encerrando, uma fase na nossa vida está se fechando.
Aí Deus vem com o seu poder e fala, eu vou recomeçar uma obra na tua vida. Aí você fala, meu Deus, mas eu estou fechando o ciclo, eu estou apagando as luzes, eu já estou encaixotando as coisas para a reforma, eu já estou pensando em ir embora, eu já estou com a data, um prazo de validade, eu já estou encerrando as atividades. O Senhor fala, mas eu estou começando algo novo na tua vida, porque eu estou te dando força para uma nova fase e unção para você recomeçar agora com uma graça diferente. Foi o que aconteceu com Gideão. Talvez Gideão estava ali tanto tempo e pensando assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou malhar o trigo no lagar, vou sustentar minha família, tal, e logo depois eu vou fazer algo de novo na minha vida, porque eu quero mudança. Deus falou para ele, tá bom, você quer mudança? Mas a mudança vai ser diferente, vai ser a partir daqui. Você está achando que tudo vai acabar aqui? Não, aqui é apenas o começo de uma nova história que eu estou te dando. Crê nisso. Talvez você possa estar vindo aqui esta noite ou estar assistindo este culto e pensando ou vivendo uma fase como Gideão, como essa mulher. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta, eu te fortaleço, eu te encorajo, eu te dou graça, eu te dou força, eu te dou estratégia para você lutar, para você plantar, porque aquilo que você planta você vai colher, aquilo que você luta você vai vencer, aquilo que você determina você vai alcançar. Seja determinado no teu coração algo, seja firme, porque a luz brilhará em teu caminho. Jó 22, 28, determina, a luz que é Jesus brilhará em teu caminho e vai dar certo em nome de Jesus, porque a tua força não é a tua, é a força do Espírito que te sustenta. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então Gideão e esses homens de Deus, como Moisés e esta mulher, recomeçam com força. Vão na força, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque Deus estava em favor da vida deles. Nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis, irmãos. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós pensamos ou como nós planejamos, isso é a vida. Mas sempre Deus vai aperfeiçoar algumas coisas em nós e vai projetar algumas coisas a partir do atual momento. O nosso atual momento, ele nunca pode ser desprezado. Mesmo que muitas vezes a gente possa estar sofrendo com ele e a gente queira logo que ele passe. A gente quer logo pular essa fase. Poxa vida, essa fase na minha vida está sendo difícil, na minha história, na minha família. Eu quero pular essa fase, eu quero passar essa fase para ontem. Mas muitas vezes Deus nos permite passar por mais um tempo, mais do que a gente deseja, ou que a gente queira, porque a gente precisa passar por ela. Sabe o que eu vejo, irmão, essa mulher? Ela precisou ir até Jesus. Ela precisou prostrar aos pés de Jesus. Porque enquanto a filha dela estava em cima de uma cama endemoniada, ela não faria nada e não mudaria nada se ela ficasse do lado da filha dela lamentando pelo problema que ela estava enfrentando. Sabe o que mudaria a situação? Ela ia prostrar diante de Jesus. Muitas vezes a gente ficar em cima do problema, lamentando o problema, olhando para o problema, não vai mudar absolutamente nada. Diga comigo, nada. Mas quando a gente toma uma atitude, as coisas mudam, Deus age, as coisas prosperam. A Bíblia fala aqui para nós, ela nos ensina que ela foi diante de Jesus, entrou naquela casa e veio e prostrou aos pés. Aqui tem uma segunda lição para nós. Quem está aqui, diga amém. A força do Espírito vai além de costumes e tradições. Uma mulher não poderia se prostrar diante de um homem judeu, Jesus. Ela já se prostra. Já é o primeiro protocolo que ela quebra. Segundo, uma mulher sírio-fenícia jamais poderia se prostrar diante de um homem judeu, porque eles eram gregos, e os judeus não se davam, eles entendiam, como eu falei há pouco, que eles eram filho de Deus, aqueles que eram de fora não eram filho de Deus. Essa mulher, ela entra numa fase, e eu deixo para nós essa segunda lição, que ela ultrapassa as barreiras no espírito. Queridos, essa é uma noite para a gente pensar um pouco. O que a gente tem feito no espírito? Pense nisso.
Cada um de nós temos os nossos desafios, as nossas lutas, os nossos conflitos, mas o que a gente tem feito pelo Espírito, no Espírito? Sabe quando Deus te enche de poder, te enche de unção, e você fala assim, eu tenho certeza que foi Deus que mandou eu fazer isso, eu vou fazer? E você decide fazer alguma coisa que parece ser meio maluca e ninguém entende, e você fala, eu vou fazer porque Deus vai honrar, e eu tenho certeza que Deus está nisso, e você faz algo meio maluco, que muitas vezes nem quem está perto de você entende, e quer te intimidar, e você faz e Deus honra. Já aconteceu isso com você? Foi o que essa mulher fez. Primeiro, ela vai entrar numa casa que não é dela, vai se prostrar diante de alguém que não é da terra dela, e ela vai ali diante de alguém levar uma expressão totalmente poderosa e uma resposta que poderia mudar a vida dela, e mudou. Porque o próprio Senhor Jesus disse no texto aqui que a tua resposta mudou a tua situação. Vai lá e a tua filha está livre do demônio que ela estava. Olha que interessante. Uma atitude, irmãos, no Espírito, ela vale muito mais do que qualquer outra atitude. Nós temos que planejar, nós temos que buscar, nós temos que ter entendimento, temos que ter conhecimento, temos que ter habilidade, mas nós nunca podemos deixar de andar no Espírito. Diga amém. Diga amém mais forte. Por quê, pastor? Porque no Espírito estão os maiores e os melhores resultados para a nossa vida. Essa mulher, ela poderia olhar para a vida dela, olhar para o contexto dela, olhar para a realidade dela, olhar para o choque cultural que ela iria enfrentar, para a rejeição que ela iria enfrentar, mas ela decidiu se prostrar diante do Senhor e tomar uma atitude espiritual. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida hoje à noite. Deus vai te equipar de unção e de autoridade espiritual para tomar as melhores decisões na tua vida. Talvez você possa ter conhecimento, ter habilidade, ter planejamento, ter estratégia, tudo isso é muito bom, tudo isso é fundamental. Mas que o Espírito Santo te encha de algo especial que vem do alto, um óleo fresco que vem, uma unção que vem, uma criatividade que Deus te entrega hoje, creia nisso. Uma graça que o Espírito Santo te libera nessa noite, para fazer algo diferencial para Deus. Algo diferencial. Porque, irmãos, fazer o que todo mundo faz, é óbvio, todo mundo faz. Mas você olhar para a tua vida, sendo mulher, pensa no contexto, num lugar fora de Israel, uma terra totalmente idólatra, uma terra devota de Baal. O povo de Tiro e Sidom, Jesus, quando passou pelaquela terra, Jesus é uma das terras que Jesus amaldiçoou. Falou, sobre vocês não vai vir a visitação de Deus, não é isso que a história nos conta? Ai de ti Tiro, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum. Foi as 3 cidades que Jesus falou, vocês não vão prosperar, porque vocês não falam das coisas do Deus vivo. Isso é muito sério. E numa cidade que foi amaldiçoada pelo próprio Jesus no futuro, uma cidade devota de Baal, porque essa história dos cachorrinhos, o que eram os cachorrinhos? Eram chamados pelos judeus aqueles que eram devotos de Baal. Então essa mulher, quando eu vejo esse texto dessa mulher sírio-fenícia, me impacta. Eu não sei você, essa mulher me impacta, porque é uma mulher que olha para um monte de coisa contrária, Francisco. Ela olha para um monte de coisa adversária da vida dela, mas ela decide no Espírito. Espera aí, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que o mestre está aqui, e enquanto ele está aqui, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei essa noite quais são os seus maiores desafios, mas eu sei que sobre a tua vida tem um Espírito Santo, e sobre o teu espírito tem uma força sobrenatural para vencer os desafios que você está enfrentando hoje. E talvez você precise entrar numa casa de quem você não conhece, você precisa acreditar em alguém que não é da tua terra, você precisa se prostrar, você precisa acreditar, você precisa até reconhecer, como essa mulher fez. Nós somos cachorrinho mesmo. Nós somos cachorrinho mesmo. Eu sei que vocês estão dando pão, maná para o judeu, para aqueles que estão à mesa. Mas nós somos cachorrinho mesmo. Tudo bem, eu sou cachorrinho, mas eu vou comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Aquela atitude mudou a visão dela de tudo e a visão de Jesus sobre ela, e ela foi liberta
A filha dela foi liberta por causa de uma atitude. Sabe o que eu vejo, irmãos? Outra coisa que tem tudo a ver com a história. Por que então Jesus foi para Tiro e Sidom? A gente consegue entender esse porquê nos primeiros versículos dessa história, quando Jesus falou assim, que ele foi para lá, para que ninguém o soubesse que estava lá, entrou numa casa. Jesus não estava sozinho, Jesus estava com os seus discípulos. Mas em Jerusalém, em Israel, havia uma perseguição religiosa muito grande, estavam perseguindo Jesus. Então Jesus com os seus discípulos vai para Tiro e Sidom, entra numa casa para poder discipulá-los. Por isso que Jesus estava à mesa. Com quem que ele estava à mesa? Com os discípulos, ensinando, partilhando do pão. E esse pão não era só o alimento, mas era sobretudo a palavra que estava sendo pregada. E aquela mulher entra e reconhece que Jesus, que estava ali, judeu, com os homens judeus, estavam comendo do pão. E ela se coloca, se prostra diante de Jesus, no sentido de dizer, peraí, eu me prostro diante do Senhor, mas eu também quero comer do pão que vocês estão comendo, mesmo que uma migalha caia no chão. Então, esse texto é muito mais profundo que a gente possa imaginar. O ambiente de Israel era um ambiente de perseguição religiosa, era um ambiente pesado. Jesus vai para um outro ambiente totalmente pesado, lugar de idolatria, lugar de pessoas que eram devotas de Baal. E ali havia uma mulher num lugar opresso que estava pedindo a libertação de uma filha que estava opressa por um demônio, em cima de uma cama. Essa segunda verdade que a gente está aprendendo hoje à noite é para a gente entender que a resposta que a gente pode dar no meio dos problemas da nossa vida são fundamentais para a nossa vitória. Essa é uma noite de você sair daqui, você, minha irmã, meu irmão, sair daqui com uma resposta que pode mudar a tua vida. Você sair daqui com uma direção que pode mudar a tua história, mudar a tua família, restaurar áreas da tua vida que estão em ruínas e ativar coisas na tua vida que estão paradas há tempos. Essa mulher olha para tudo isso que a gente está comentando e ela diz assim, a minha resposta vai ser essa. Eu vou dar uma resposta para Jesus. Porque muitas vezes as pessoas que vão diante de uma autoridade não conseguem se expressar. Mas ela dá uma resposta para Jesus e ela fala, eu vou comer então das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A resposta daquela mulher foi fundamental. Jesus fala, por causa da tua resposta, hoje tua filha está sendo liberta. Irmãos, o que eu vejo nesse momento? Existem lutas, dificuldades, adversidades, conflitos, batalhas que enfrentamos, mas existe uma resposta que você pode dar diante da crise que você possa estar enfrentando, uma atitude ser suficiente para a tua vitória que Deus quer te entregar hoje à noite. Uma atitude. Uma atitude. Quando a pessoa não está com o coração quebrantado, ela se sente ofendida. Talvez essa mulher poderia se sentir ofendida. Ah, mas está me chamando de cachorrinho? Está me discriminando, Jesus que é todo amor, Jesus que é toda graça, está me discriminando. Mas o segredo dessa história é a gente entender que Jesus não estava discriminando. Jesus estava levando ela a crer mais no meio do problema que ela estava enfrentando. Quando ela diz para o Senhor, olha, vamos de novo para o texto, versículo 28, olha que coisa linda. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Interessante isso, né? Ela reconhece Jesus como Senhor, mesmo ela não entendendo, morando num lugar que muitos não entendiam, iam contra Jesus como Senhor, ela reconhece Jesus como Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa, irmãos, não tem pão embaixo da mesa, o pão está em cima da mesa. Mas ela olha para a condição dela e fala, eu me submeto a ficar debaixo da mesa. E vamos comer das migalhas das crianças. Então Jesus, versículo 29, ele disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Porque você está se submetendo a algo espiritual. É isso que é importante a gente entender.
Nós precisamos nos submeter, irmãos, a coisas espirituais. Hoje eu vejo muitos cristãos se submetendo a muitas coisas que não tem nada a ver com o espiritual. E quando se fala a respeito do espiritual, as pessoas muitas vezes se tomam por ofendidas. Espera aí, eu vou ter que ir na igreja? Eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que participar de um projeto, de uma libertação, de 7 semanas de libertação? Eu preciso tomar uma posição para ser liberto? Mas essa mulher olha para aquilo tudo que ela estava enfrentando e ela decide, irmãos, de uma vez por todas receber, porque ela entende que a decisão ela precisa ser espiritual. Quando a gente vai para 7 semanas de libertação, a gente consegue discernir e entender algumas coisas que são tão poderosas que abrem chaves para a nossa vida. Não é assim? Quando você vai para a libertação, você vem passar por ministração, você não pode se sentir ofendido. Eu vou passar por ministração, alguém vai querer dar conta da minha vida? Não tem nada a ver com isso. A ministração e a libertação é para te ajudar a entender que você precisa de mudança. E talvez você está vivendo uma vida emocional totalmente atrapalhada, um problema espiritual totalmente grande, não sei. Mas você não vai sair desse problema nunca enquanto você ficar se sentindo ofendido quando alguém quiser te ajudar. Ou quando alguém fala para você, vem, passa por ministração, em agosto vai começar 7 semanas, põe na tua agenda, vem nas 7 semanas. Eu não tenho demônio, estou liberto. Eu passar por psicólogo, não sou doido. Mas irmão, não é isso. Ninguém está te chamando de doido, ninguém está te chamando de endemoniado. Nós estamos querendo te ajudar. Mas você precisa querer ser ajudado. Essa mulher toma uma atitude espiritual. Espera aí, eu estou comendo migalha mesmo. Espera aí, eu estou comendo o que cai da mesa mesmo. Eu estou como um cachorrinho mesmo. Mas Jesus olha para a vida dela e fala assim, eu sou o pão. Você recebe de mim hoje. Vai lá porque a tua filha está liberta. Em um instante, quem comia migalha começa a comer o pão por causa da submissão. Em um instante a sua vida pode mudar por causa da submissão. Mas espera aí, eu vou vir aqui, vou ter que contar meu problema, eu vou ter que expor minha vida, eu vou precisar fazer oração, Irmão, enquanto nós não reconhecemos que nós precisamos de Jesus, Jesus nunca vai ser o pão vivo que desceu do céu. E nós vamos ficar, como muitos cristãos, a vida inteira, comendo migalha que cai da mesa do seu Senhor. Vai para o céu? Vai, mas vive a vida inteira comendo migalha. Por quê? Porque em tanto tempo se sente ofendido. E a libertação, a cura interior, a cura emocional, a psicologia, todas as ferramentas que Deus tem usado para a igreja, para poder te ajudar, não é para te ferir, é para te tratar. E quando você conta um problema, aquela pessoa é um instrumento de Deus para te ajudar a sair daquele problema. Aquela mulher tinha uma filha endemoniada em cima de uma cama. O que você quer que esse demônio faça? Fique a vida inteira perturbando? O tempo inteiro perturbando? Fique quantos tempos atrapalhando a tua vida, perseguindo, oprimindo pessoas? Pense nisso, meu querido, hoje à noite. Pense nisso, meu irmão, hoje à noite. Preste atenção nesta mensagem. É momento de a igreja não mais comer migalha. É momento da igreja comer o pão vivo que desceu do céu, o pão de Deus, o banquete de Deus. Mas nós precisamos, para isso acontecer, ser governado pelo Espírito. A vida inteira. Mas eu sou assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. Eu sou nervoso mesmo, eu sou bravo mesmo. Eu não sou... Tá bom, você vai comer a vida inteira. Migalha. Deixa te chamar de cachorrinho. Se submete, se humilha. Porque a Bíblia diz que em tempo oportuno você vai ser exaltado. Uma vez a gente foi levar um rapaz para o centro de recuperação. E aí, ao invés da gente fazer uma entrevista com ele, ele queria fazer uma entrevista com a gente. Eu posso levar meu violão? Eu posso não sei o quê? Espera aí, meu irmão, você está no crack, está na droga, você está exigindo que você precisa de recuperação, você tem que levar teu violão, você tem que levar não sei o quê. Será que lá eu vou poder tomar 2 banhos por dia? O que vai ter de comida?
não está pronto para ser liberto. Ele foi. Na segunda-feira nós levamos ele. Na terça-feira o pastor Jesus ligou, ele foi embora. Acordou 4 horas da manhã, irritado, que queria ir embora, pegou o violão dele e foi embora. Porque, meu irmão, quem não se submete nunca é transformado. Quem não se submete nunca é liberto. E nós precisamos se submeter, como essa mulher, ela toma uma atitude. Eu sei que essas atitudes são doloridas para ser tomadas, mas elas precisam ser tomadas hoje à noite no Espírito, e Deus vai honrar. Ah não, mas eu não quero contar meu problema por ninguém, eu não quero contar meu trauma para ninguém, eu não quero que ninguém mexa, ninguém vai mexer. Você está falando para Deus, você está permitindo que Deus trate, que Deus te restaure, que Deus te ajude, que Deus te cure, que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo venha te encher de graça. Acho que a maior alegria dessa mulher foi poder voltar para casa. Para ela entrar naquela casa foi o maior desafio, mas a maior alegria foi ela poder voltar para casa, porque ela ia entender que a promessa já estava sendo liberada. O Senhor Jesus falou para ela: volta para a tua casa, que a tua filha está liberta lá. Volta para a tua casa. Lá vai acontecer algo novo. Lá vai acontecer algo poderoso. Lá Deus vai fazer algo poderoso. Versículo 29, para terminarmos, e o 30. Terceira lição. Quem está vivo, diga amém. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixou. Você pode dizer amém por isso? O que eu aprendo em terceiro lugar? Falando do governo do Espírito. No Espírito, nós falamos do que cremos, não do que vemos. Mais uma vez para a gente pensar. Nós estamos dialogando, vivendo intensamente a nossa vida por uma ótica de visão ou por uma ótica espiritual. Porque quando aquela mulher ela olha para tudo isso, eu vejo que ela é totalmente espiritual. Embora ela tinha, além de um problema espiritual de família, ela tinha um problema físico. Porque você sabe, quando a pessoa está submetida a demônios, não é só o problema espiritual. Muitas vezes a pessoa fica sem comer, ou a pessoa come demais, ou a pessoa pode ser tomada por um espírito de morte, pode ser tomado por um espírito de violência, pode ser tomado por um espírito de pombagira. A Bíblia não conta que demônio que manifestou na vida dessa menina. Mas com certeza, esse demônio, essa manifestação já estava gerando um caos familiar ali. Mas o que eu vejo nessa mulher, que é interessante, é que essa mulher, quando vai falar sobre o assunto, ela não fala daquilo que ela vê, ela fala daquilo que ela crê. Ela entra diante de Jesus, não para murmurar o seu problema, mas para se prostrar diante de alguém que poderia mudar a sua história. Ela olha diante de Jesus, na hora da conversa, e diz: sim, Senhor. Então, todo momento, ela não vai falar do problema dela. Ela vai falar daquilo que ela vai crer que Deus pode fazer na vida dela. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é o poder de chamar à existência as coisas que não são para serem. Você pode dizer amém por isso? A igreja tem o poder poderoso do Espírito para chamar à existência as coisas que não são para serem, como se já fossem. Essa mulher, quando ela olha para o texto lá dos cachorrinhos, das migalhas, tal, ela olha para um contexto e ela se encaixa no contexto, mas ela não sofre por isso, porque ela entende que a palavra que ela ia liberar seria algo que vinha do Espírito. Ou seja, quando você libera algo do Espírito, você crê que vai acontecer algo espiritual na sua vida. Essa mulher toma uma atitude poderosa de falar aquilo que ela estava crendo. Irmãos, nós não podemos andar pelaquilo que nós estamos vendo. Quem anda no Espírito anda pelaquilo que está crendo. Nós temos que ser movidos por aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos é o apoio para sustentar as nossas decisões, é o chão que Deus vai colocar para nós darmos o próximo passo. É o que a gente crê. As coisas espirituais, elas são embasamentos para o crescimento. Pensa comigo, você
Imagina uma escada aqui invisível. Mas essa escada existe. Ela é invisível, mas ela existe. É assim a vida espiritual. O primeiro degrau você dá e você sobe. Você nem imagina. Mas quando você começa a agir pela fé, Deus já começa a criar um segundo degrau para você subir. E você muitas vezes está envolvido no teu problema, na tua luta, naquele nível que você está, naquela fase que você está, mas Deus está falando, calma, eu já estou preparando o chão para você pisar, a vitória que você precisa, a unção que você precisa, eu já te dei. O que Deus faz? Deus prepara um outro nível. Aí você vai e anda pela fé, você sobe o degrau. Você começa ali a fluir naquela vida, Deus já vai preparando o próximo degrau da escada. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Como entender esse texto de Paulo aos Coríntios, irmãos? No Espírito. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Nós precisamos estar no Espírito. Nós precisamos nos mover no Espírito, nós precisamos clamar para que o Espírito governe a nossa vida, nossas escolhas, decisões precisam ser em todo tempo no Espírito. O homem espiritual, eu e você, e esse homem humano, estou falando do homem masculino, mas o homem humano, discernimos as coisas do Espírito espiritualmente. Essa mulher me prova e me mostra que não é questão de território, é questão de coração. Porque ela era uma mulher que vivia num território longe do povo de Israel, mas o coração dela estava próximo do Deus de Israel. Essa mulher ela estava num território que era longe do lugar das manifestações de Deus, mas o coração dela estava inclinado às manifestações de Deus. O que eu vejo? Uma vida no Espírito não é uma vida territorial, é uma vida espiritual. A tua vida em todo tempo a tua vida, a minha vida, a nossa vida, ela é espiritual. E através do Espírito nós vamos conquistando coisas poderosas. Eu termino dizendo que assim como essa mulher de fora de Israel nos ensina sobre o Deus de Israel, é assim o mundo espiritual. Quando você crê, as portas dele se abrem para que você possa passar. E quanto mais você e eu vamos passando, mais Deus vai fazendo e mais as coisas vão acrescentando na nossa vida, na nossa história. Eu deixo essa palavra que o Senhor me deu nesse sentido de permitirmos o Espírito nos governar. Porque a força que tem o Espírito, que vem do Espírito, principalmente do Espírito Santo sobre o nosso espírito, é uma força totalmente poderosa, que nos governa, nos influencia e nos leva a tomar decisões além de nós mesmos. E essa decisão final aqui, desse momento de você falar daquilo que você crê, não daquilo que você vê, não quer dizer que o mundo vai deixar de existir, mas você não vai mais deixar esse mundo influenciar você. O mundo vai existir o tempo inteiro, as suas concupiscências, está escrito. O mundo jaz do maligno. O mundo, cosmos, foi criado por Deus, mas hoje existe uma batalha espiritual neste mundo, uma guerra espiritual, a potestade do ar. As forças espirituais da maldade existem no mundo, estão sobre o mundo. Mas o que nós precisamos entender, lembra da palavra de semana passada, é que nós somos seres espirituais e dentro de nós existem as regiões celestiais. E quando isso é verdade dentro de nós, automaticamente quem nos governa não são mais fatores físicos, mas são fatores espirituais. Prova disso é como você pode estar enxergando o mundo à tua volta. Todo mundo pode estar dizendo sobre caos, sobre doença, sobre morte, sobre enfermidade. Você está celebrando Jesus, falando de cura, falando de bênção, abençoando, falando de vida. Por quê? Porque você está no ambiente físico, mas você está no ambiente espiritual. E o que te conecta é o ambiente espiritual. E a força do teu espírito te dá ânimo para seguir no meio das batalhas da vida. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu entrego a tua palavra, porque eu sei que esta é uma palavra de alinhamento espiritual.
E é uma palavra que nos ajuda, Espírito Santo, a discernir. Porque a tua palavra diz que as coisas que estão no mundo espiritual se discernem espiritualmente. Espírito Santo, eu oro para que tudo aquilo que vem nos distrair nessa noite seja arrancado agora deste lugar e que o nosso coração esteja conectado ao teu Espírito, à tua palavra, ao maná que vem do alto, à força que vem do Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos a viver o governo do Espírito, andarmos no Espírito, fluirmos no Espírito, para a glória e honra do teu nome, que o Espírito venha nos governar, nos direcionar nas decisões da nossa vida. Pai, sonda os nossos corações, visita o nosso íntimo, leva-nos a mais perto de Ti, a um projeto do Senhor, que é estarmos mais perto do Teu coração, e que no meio de lutas, adversidades, tempestades, possamos ver o Senhor, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor fez por esta mulher, por causa de uma atitude, hoje uma atitude nossa pode estar mudando o ambiente à nossa volta. A nossa casa será transformada nessa noite, no nome de Jesus. E se na casa de alguém aqui, Senhor, o governo estava totalmente baseado em coisas emocionais, Senhor, que hoje esta casa entregue os seus caminhos ao Senhor e o Senhor possa dar a direção e o governo para este lar. Se alguém aqui hoje à noite chegou aqui neste lugar, mas deixou a sua casa e lá existiu um problema, uma grande dificuldade, que assim como esta mulher, quando voltou para sua casa, viu a vitória, que assim seja na vida deste irmão, desta irmã, que hoje está aqui e daqui a alguns minutos volta para sua casa, e quando chegar lá daqui a pouco encontrará tudo novo, tudo diferente, tudo restaurado, em nome de Jesus. E existem pessoas que vieram aqui hoje à noite para te adorar e buscar uma resposta. Senhor, que esta palavra, que é uma grande resposta, sustente a vida do teu filho. A tua filha precisa desta palavra, e eles possam juntos viver este governo do Espírito, a decisão que vem do Espírito, o poder que vem da fé, que conecta a gente com as coisas do alto e que nos leva mais próximo do teu coração. Senhor, eu oro também por pessoas que estão lutando contra diagnósticos na sua vida, lutando contra previsões. Existe uma previsão médica, uma previsão econômica, tantas previsões que geram angústias. Que sejamos como esta mulher, Senhor, coloquemos tudo isso de lado e sigamos ao propósito, seguimos ao plano do Senhor, à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que necessário for, Pai, que aquele que está à porta entre na casa, e aquele que te encontrar se prostre, e mesmo quando olhar para uma palavra não se sinta acusado, não se sinta excluído, mas decida hoje à noite a se prostrar e receber a vitória para a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Em nome de Jesus que eu oro por famílias que aqui estão conosco online, que precisam neste tempo tomar decisões, fazer escolhas. Sustenta o teu filho, Senhor, a tua filha, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O governo do Espírito seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, seja sobre a sua família. O governo do Espírito, porque no Espírito está a maior força. O Senhor fala, porque a carne milita contra o Espírito, porque o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. Aquilo que é fraco precisa se fortalecer, mas aquilo que é pronto precisa se dispor para vencer. Tudo aquilo que está pronto vai à batalha. E nós nessa noite decidimos, Senhor, batalhar as nossas vidas, nossas lutas, com armas espirituais, de uma forma espiritual, de uma ótica espiritual. E aquilo que verbalizamos, meu Pai, aquilo que falamos, aquilo que discorremos, não seja sobre aquilo que enxergamos ou por enquanto estamos vivendo, mas seja, meu Deus, na vida de cada um de nós, pelo poder da fé, seja uma palavra de fé,
uma palavra de bênção, em nome de Jesus, Pai. Uma mãe pode sair de uma casa com a sua filha no quarto endemoniada, mas essa mesma mãe pode voltar para casa com a certeza que a filha está em cima da cama liberta. Obrigado, Deus, por causa dessa menina que foi um instrumento para a mãe tomar uma decisão. Obrigado pelas lutas que nós enfrentamos, Pai, porque elas também são instrumentos para a gente crescer na fé, instrumentos para a gente viver esse novo degrau de vida, de fé, de maturidade espiritual. Obrigado, Senhor, porque se não tivesse tempestade, aqueles homens nunca iam te ver, o Senhor nunca ia mostrar para eles a tua autoridade. Se não houvesse neblina, jamais Pedro andaria sobre as águas. Se não houvesse falta, jamais ia ter o milagre da multiplicação. Se não houvesse fome, jamais ia ter aquelas bandejas se multiplicando na frente dos olhos do teu povo. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Sempre no meio de uma dor, há um milagre. Sempre no meio de uma luta, há uma resposta. Sempre no meio de uma enfermidade, existe uma cura. E nós hoje pedimos ao Senhor, nos dê a visão do alto, para que olhemos com os olhos da fé e possamos contemplar aquilo que o Senhor faz para a nossa vida. Deus é poderoso para conectar a tua vitória com a tua realidade. Eu declaro essa palavra hoje à noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus é poderoso para conectar aquilo que você precisa de resposta com aquilo que você tem de pergunta. Porque todo mundo, irmãos, temos perguntas para fazer, mas existem respostas que são fundamentais para a nossa vida. Deus é um Deus de encontro, Deus é um Deus de conexões. Deus é um Deus de conexões. Deus não iria dar um Egito para um José se não fosse com um propósito. Deus não ia dar um Judá para Neemias se não fosse com um propósito. Você percebe que os muros são destruídos e alguém que está do lado de lá fica sabendo, porque Deus ia mandar para trazer vitória. Jefté foi mandado buscar pelos anciões, chamam ele de volta. Porque se não tivesse aquela guerra, Jefté ia ficar esquecido lá onde ele estava. A vida dele ia acabar ali, aposentado, fim de vida, a morte ia chegar. Deus prepara um ambiente, permite haver uma guerra, os anciões começam a discutir quem pode ser um instrumento para coordenar o exército nosso. Fala, Jefté. Onde ele está? Ele está lá, manda lá buscar. Ele é da terra, ele conhece, tem experiência, maturidade. Olha aí que tremendo. Sempre Deus vai colocar, deixa isso, irmãos, no teu espírito entrar, as situações com as respostas. Os diagnósticos que a nossa vida traz, a nossa vida tem, sempre Deus está colocando uma resposta. Deus sempre faz isso. Deus sempre faz isso. Você pode pegar na história da humanidade. Deus se conectou com Noé, mas Deus também já tinha um plano de mandar um dilúvio. Noé, antes de nascer, nem imaginava, mas Deus já imaginava. É Ele que vai ser um instrumento. O que nós precisamos é andar no Espírito e deixar o Espírito nos governar. Quando o Espírito nos governa, entra e encaixa a história nossa com a história de Deus. A história nossa é a história dessa mulher que a gente aprendeu hoje. Se você for estudar a narrativa de Mateus e a narrativa de Marcos, você vai ver que no contexto do texto, Jesus estava instruindo, discipulando os seus discípulos. Jesus não estava fazendo milagre na vida de ninguém aqui. Mas o milagre aconteceu por causa da atitude da mulher.
alguém que não conhece o contexto, Ana, pode dizer assim: mas Jesus foi para Tiro e Sidom para alcançar essa mulher. Eu creio que espiritualmente tem tudo a ver, mas a ideia central não era ir para Tiro e Sidom por causa dessa mulher. Jesus foi para Tiro e Sidom porque havia uma perseguição em Israel, e ali ele não podia discipular. Ele falou: vamos lá, pelo menos naquela casa lá, a gente entra, fecha a porta lá, a gente pode discipular. Mas você percebe que houve um conflito religioso numa nação para que uma mulher fosse alcançada de outra nação. É uma coisa meio maluca, mas é para a gente deixar o Espírito Santo falar conosco hoje à noite, que vale a pena a gente entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Vale a pena você deixar essa palavra entrar no teu coração, porque a tua vida e a tua história estão totalmente na mão de Deus. Você pode imaginar que algumas coisas não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ah, mas se eu não tivesse feito aquilo, talvez se eu não tivesse feito aquilo, você não tinha conhecido a mulher que você casou, o homem que você casou. Mas por causa de um lugar que você frequentou, de uma amizade que você teve, você conheceu alguém que hoje é o pai dos teus filhos, a mãe dos teus filhos. Alguma coisa aconteceu por causa de uma outra coisa. Isso não é nada de coincidência. Isso é um propósito de Deus para a sua vida. Sempre é assim. Sempre Deus coloca as coisas no devido lugar. Deus é um Deus que encaixa, irmãos, todas as coisas no devido lugar. E uma das formas da gente adorar e engrandecer esse Deus é a oportunidade que nós temos neste culto, nos cultos, de ofertar a Deus. Por que eu digo isso? Porque uma oferta, ela move o destino não só de uma semente, mas sobretudo de um semeador. Você pode olhar para uma safra de qualquer coisa e você admirá-la, e você pensar: poxa vida, esse feijão vai alimentar quantas famílias? Daqui quanto tempo esses feijões vão estar na panela e vai estar no prato de alguém? Mas sabe o que é o mais interessante? É que um dia, eu não sei de cabeça quanto tempo demora-se para um feijão da plantação à colheita, mas um dia alguém decidiu semear e jogar aqueles feijões sobre a terra. Aquela pessoa nem imaginou, aquela pessoa nem pensou, mas ela fez alguma coisa para transformar a vida dela, mas que transformou a vida dela e a vida de um monte de gente. Da mesma forma o café. Aquele café que fica com aquele cheirinho gostoso, aquele café gostoso, né, seu Zé? Aquele café que o senhor faz gostoso. A gente toma o café, mas nem imagina o preço que foi pago para aquele café chegar na nossa casa. Sabe quem é abençoado? Todo mundo. Mas quem teve a maior oportunidade, a maior bênção, é aquele que semeou aquele feijão, aquele café. Quando a gente semeia, irmãos, na casa de Deus, a gente está tendo a oportunidade de começar uma história que vai abençoar muita gente. Quando você investe no reino de Deus, o reino de Deus investe em você. O reino de Deus olha para você e começa a se mover em teu favor. As causas de Deus, os projetos de Deus, os céus de Deus começam a se abrir sobre a tua vida por causa do dízimo e da oferta que você sela e traz no altar de Deus. Isso é um princípio tremendo. Basta você acreditar no poder de uma semente que pode ser colocada no altar pelo dízimo, pela uma semente ou pela uma oferta, que ela começa a trabalhar em teu favor. Sabia que hoje existem no país grandes donos de propriedades de soja, de milho, de feijão, de café, de algumas coisas que está na mesa de todo mundo, que esses camaradas são milionários e nunca mais precisaram pegar uma semente na mão? Porque a partir do momento que eles colocaram uma semente, hoje, a semente que eles colocaram, a colheita trabalha para eles mesmos. O que eles fazem? Só administra o que se colhe. É assim no mundo espiritual. Quando a gente lança uma semente, oferta,
na igreja, numa obra missionária, num projeto, a gente é dizimista, ofertante, a nossa vida começa a acontecer. E Deus fala para você: filho, você lançou uma semente, agora administra o que eu vou te dar. Você não vai receber por merecimento, mas a graça vai te sustentar. Porque se fosse por merecimento, ia ser assim: você semeia 1 grão de feijão, você colhe 1 grão de feijão. Mas eu não tenho ideia, não sei se vocês têm, quando você semeia 1 grão de feijão, quantos grãos de feijão não dá? A mesma coisa no reino de Deus. Não é o valor que você oferta, é a semente que você traz. E ela começa a multiplicar, e a Bíblia mesmo fala que é 30, 60, 100 por 1. Isso é poderoso. Não deixe de semear, não deixe de dizimar, não deixe, irmão. Não deixe, não deixe. Isso é um princípio que eu trago na minha vida e eu digo para você: não deixe. Ah, pastor, mas eu estou passando uma fase difícil. Quando você tem um princípio, você leva isso a sério. E esse princípio vai te ajudar a vencer a fase difícil. Crê nisso. Isso vai mudar a tua vida, isso vai impactar a tua vida. Porque, irmãos, a gente tem muitas vezes dificuldade com números. Mas a oferta não é números, a oferta é um propósito. Deixa que quando você entrega o teu propósito, o teu dízimo, tua semente, Deus cuida dos números que você tanto se preocupa. Você apenas vai administrar o que Deus vai entregar na tua mão. E não vai te faltar nem coisas pequenas, nem coisas grandes. O Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, que a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus guarde o seu coração, abençoe a tua vida e a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.